Olá pessoal, tudo bem? Saudação a todos vocês. Bom gente, eu estou trazendo esse vídeo trabalhando sobre o iluminismo para a gente compreender o que de fato este movimento intelectual que surgiu na Europa no século XVIII veio representar para os movimentos sociais de revoluções na própria Europa e no restante do mundo. Então eu estou trazendo aqui para vocês sobre iluminismo, inclusive as últimas aulas que a gente estava vendo sobre as rebeliões na América Portuguesa. Aí a gente viu aqui algumas revoluções que aconteceram no Brasil, o que de fato tem características desse movimento em relação ao iluminismo, tá certo? E também a ligação com a Revolução Francesa. Então os pontos importantes que a gente vai estudar nesta aula aqui é o que foi o iluminismo, as origens e características do iluminismo, as ideias liberais. Nós vamos estudar sobre a origem do iluminismo e a enciclopédia, ou seja, o manual criado por esses intelectuais, a forma de organização dos seus ideais que eles tinham para a sociedade da época. Então a gente vai vendo durante essa aula qual é a ligação, a relação dos iluministas em relação aos movimentos que aconteceram na época e que representou para a Europa naquele tempo e para os dias de hoje também, tá certo? Então vamos lá? Bom gente, o que foi o iluminismo? O iluminismo, gente, foi um movimento intelectual que surgiu na Europa no século XVIII, que a defesa de pensamento era a razão, que era totalmente contra o antigo regime, que esse antigo regime era voltado àquela questão lá na Idade Média, onde o homem era proibido de se expressar dentro da sociedade, de trabalhar sobre política, sobre economia, sobre filosofia, era proibido de se expressar de todas as formas. Então os iluministas eles vêm trazer essa questão da valorização do ser humano, até porque na Idade Média era trabalhada essa questão do teocentrismo, Deus no centro do universo. Quando chega no iluminismo, ele não é que eles vão abandonar totalmente a questão do teocentrismo, muito pelo contrário, eles vão trabalhar sem o teocentrismo, mas eles vão dar uma ênfase muito forte essa questão do antropocentrismo, ou seja, já era a vez do homem no centro do universo, a questão da ciência, a questão da valorização do homem em si, já que naquele tempo, na Idade Média, o homem era muito desvalorizado, e especificamente a sua maneira de pensar, de se expressar dentro da sociedade. Então os iluministas eles vieram fazer isso aqui, né? De trazer a questão da liberdade de expressão, né? Eles tinham essa menção, e eles acreditavam, né, que a sociedade, o Estado, só teria que ganhar com isso. Os governantes deveriam aproveitar as ideias iluministas para governar melhor. Que inclusive os governantes odiavam os iluministas porque essa questão de defesa de liberdade, de pensamento, eles não queriam de hipótese alguma. E os iluministas foram uma ameaça para o antigo regime. Por quê? Porque a liberdade de pensamento naquele tempo não havia. E os governantes tinham muito medo com isso. E os iluministas eles se reuniam em alguns lugares de forma proibida para defender os seus ideais de vários campos do conhecimento, de várias nacionalidades. Eles se reuniam, né? Ou seja, para defender sobre a questão política, sobre filosofia, sobre economia, sobre tudo. Então eles se organizavam para debater e trazer soluções de problemas que era trazido pelo antigo regime. Então os iluministas vieram fazer isso, tirar essa questão do pensamento de trevas que aconteciam naquele tempo, né? Embora que na Idade Média venham surgir as grandes universidades, mas teve muita coisa horríveis provocadas pelas políticas internas, né, do antigo regime. Como bem, no antigo regime, o clero e a nobreza, eles não pagavam os impostos. E isso era cruel para a sociedade carente. Inclusive, os iluministas eles vão rebater isso, que todos perante a lei deveriam ser iguais e pagar os seus impostos. Por que só a classe pobre tinha que pagar os impostos? Enquanto a igreja, enriquecendo, o clero também, né? Então era nesse conceito que os iluministas veio trazer luta contra o antigo regime, tá certo? Continuando aqui, falando sobre o que foi o iluminismo, era isso, gente. O iluminismo foi isso, que eles buscavam valorizar essa questão da razão humana.
Eles acreditavam que a razão humana seria capaz de mudar o mundo. Em que sentido? Ela tinha uma capacidade de explicar sobre as questões políticas, os acontecimentos econômicos, sociais, que poderiam fazer mudanças dentro da sociedade francesa naquela época, né? Já que a Idade Média deixou muito resquício de terror, no sentido que a economia era muito caótica, né? Grandes as doenças que aconteceram naquele tempo, né? Então, os iluministas, eles veio trazer essa ideia. Não é à toa que ele tem esse nome, o chamado século das luzes. Por que o século das luzes? Porque ele veio trazer luz, a questão do esclarecimento, mudança que veio mudar essa questão do antigo regime. Então, veio quebrar esse tabu do período das trevas, tá certo? Agora nós vamos discutir sobre as origens e as características do iluminismo. A sua origem, gente, existem algumas peculiaridades sobre a sua história. Se é que é possível dizer que tem, né, uma origem especificamente. Mas sabe-se dizer que na Europa, naquele tempo, já havia discussões a respeito dos ideais iluministas. Inclusive no próprio século XVII, na Inglaterra, já se tinha, né, esses pensadores com as ideias iluministas. Mas veio acontecer fortemente no século XVIII na França. Até porque foi nessa época aqui que estava acontecendo os fatos históricos com mais intensidade na Europa, no modo geral, né? E é claro que não vão discordar, vão aceitar essa teoria, né, que as bases iluministas aconteceram realmente no século XVII. O que vai caracterizar aqui a questão do iluminismo, gente, foram o desenvolvimento da ciência, né, no modo geral. Essa parte da ciência ela vai ser mais valorizada, vai ser trabalhada com muita intensidade. Aí vem a questão do desenvolvimento da matemática, que vem ser um grande representante aí, o René Descartes, grande filósofo francês, né? E na física veio Isaac Newton, as suas experiências importantes, que inclusive até hoje nós temos as discussões, aí tem os experimentos, tem as comprovações de Isaac Newton dentro da ciência, né? E na filosofia tem Baruch de Spinoza. E dentro desses pensadores, eles foram trazendo mais outros para as discussões filosóficas, para as discussões da ciência, da matemática e daí por diante. Então é nesses pontos aqui, gente, que veio caracterizar a questão do iluminismo, né? Onde a ciência vai ser valorizada com mais intensidade, inclusive o desenvolvimento dessa ciência vai ser com mais intensidade, tá certo? Agora a gente vai trabalhar sobre as ideias liberais do iluminismo. O que veio ser essas ideias liberais do iluminismo? É que alguns governos absolutistas, os reis, né, eles vão aceitar, de um certo modo, as ideias do iluminismo, até porque tentar equilibrar, tanto para não perder o seu próprio governo, como sua própria vida, porque estava tendo com muita intensidade, propagando muito a questão dos ideais liberais iluministas. Os pensadores estavam se reunindo, mesmo de forma escondida, e estavam incentivando as pessoas a irem contra o governo. Isso, embora sendo uma ameaça para os reis da época, mas eles tentaram trazer de uma forma, tentando ludibriar esses pensadores, inclusive até convidavam para participar de movimentos, de eventos do próprio governo. Traziam para consigo para tentar harmonizar as coisas, né? Que na verdade, eles fazendo isso, tentavam trazer o povo para o seu lado e ao mesmo tempo tentar equilibrar o pensamento dos iluministas dentro do seu próprio governo, né? Então foi nesse sentido, gente, que as ideias liberais do iluminismo veio trazer, onde os governos absolutistas naquele tempo veio conciliar com as ideias progressistas iluministas, tá certo? Agora nós vamos trabalhar sobre a questão da origem do iluminismo. A origem do iluminismo, como já vimos em instantes, foi no século XVII, lançou-se as bases do racionalismo, que, ou seja, a razão humana o centro do universo naquela época, né, como única fonte de comprovação da verdade absoluta, que estava contida no homem, né, e que se questionava sobre as próprias ideias pré-existentes. Em que sentido? A questão das indagações sobre a existência humana,
né? Então, nesse sentido, o homem já começava a se discutir a origem da natureza humana, quem foi que o colocou no mundo e daí por diante, né? Então, as frases que, inclusive, foi muito forte naquela época, foi de René Descartes: penso, logo existo. Então, foi a partir desse princípio que René Descartes, essas perguntas começam a ser elementos primordiais para se buscar as respostas das coisas. O próprio René Descartes vai dizer assim: se eu penso, eu existo. Se existo, porque alguma coisa me fez pensar que estava absolutamente em Deus a forma do homem existir, né? Então essa aqui, gente, é a origem do iluminismo, veio, né, fortemente concretizar que realmente foi no século XVII e que veio trazer como as bases foi a questão da razão humana, tá certo? Por fim, gente, agora nós temos aqui essa questão da enciclopédia, né? O que de fato vem ser enciclopédia? Nada mais é do que o manual criado pelos pensadores da época, confirmando aquilo que deveria acontecer de fato dentro da sociedade, né? E quem vai criar é o Alembert e o Denis Diderot. Então eles vão colocar os seus ideais aqui num grupo geral que os pensadores determinaram que deveria acontecer, que era a questão da valorização da razão humana, substituindo essa questão da fé. E essa fé que ele se refere aqui é a fé que era dentro da igreja e não em Deus, né? Vai aplicar aqui a questão da ideia de que a ciência deveria ser mais valorizada, que de fato a ciência começa a se propagar nessa época aqui, né? A ciência passa a ter um avanço com mais intensidade. E a crítica muito forte à questão da igreja com o clero. Ou seja, eles não concordavam de hipótese nenhuma que a igreja participasse de um poder como política de Estado. Jamais eles concordavam com isso. E que as pessoas menos privilegiadas deveriam sim participar dessas políticas internas. E era totalmente fechado esse tipo de ideia, né, de regime político. E outra, a questão do predomínio do deísmo, crença em Deus como força impulsionadora do universo. Então, nesse sentido aqui, que eles vão dizer que o homem sim era possível, pelo lado da sua própria razão, fazer investigações, base científica, descobrir sobre a questão do universo, né? E daí por diante. E a concepção de um governo como fruto de um contrato entre governantes e governados, ou seja, deveria sim haver aqui a harmonia entre o povo e o governo, e que na verdade não era naquele tempo, não acontecia de jeito nenhum. Então, diante disso aqui, gente, o que nós podemos ver é que as ideias iluministas veio fazer com que os movimentos viessem a acontecer dentro da Europa, como a gente já estudou aqui, a questão da Revolução Francesa. A Revolução Francesa é fruto dos ideais iluministas. As rebeliões que aconteceram, né, na América Portuguesa, foi também fruto dos ideais iluministas. As pessoas tentando se libertar da forma política implantada pelos governos da época e daí por diante, tá? Bom, gente, então era nesse sentido que eu queria trazer para vocês sobre o que foram os iluministas, né? E eu espero que aqui tenha contribuído para vocês a respeito desses pensadores importantes e que vieram somar para coisas importantes para a sociedade, inclusive da atual, né? O que realmente esses pensadores estão representando para nós hoje, tá bom? Então, um forte abraço e até mais.